a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 21 de setembro de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, São Mateus vem narrando a sua própria conversão, seu próprio chamado, pois, liturgicamente, hoje é dia de São Mateus, por isso a igreja escolhe esta passagem do Evangelho, do qual Jesus chama São Mateus, até então conhecido como Levi, na coletoria de impostos, pois ele era cobrador de impostos. Por ser cobrador de impostos, ele era considerado um pecador público, já que todos os cobradores de impostos eram considerados corruptos, cobravam mais impostos do que lhe era devido para poder ficar com uma parte. Por isso, narra o Evangelho que Levi, então Mateus, estava na coletoria de impostos, passa Jesus e chama-o. E São Mateus, Levi, então, segue ele. E nesta noite ele vai cear com Levi e muitos cobradores de impostos e outros pecadores sentam à mesa com Jesus. Diante disso é que os fariseus dizem aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus: "Por que vosso mestre, por que Jesus come com os cobradores de impostos e pecadores?" Porque para a cultura religiosa da época era um pecado, era proibido sentar e comer e cear e ter convivência com os pecadores públicos. Por isso então Jesus, no versículo 12, responde, ouve a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Jesus está dizendo para os fariseus que os médicos são para os doentes, assim como ele também é para os pecadores. Por isso, ele não veio chamar os justos, porque os justos não precisam ser justificados, eles já são justos. Agora, os pecadores, sim, precisam de médico, os pecadores, sim, precisam ser justificados e precisam ser salvos. Por isso, Jesus veio para os pecadores. Partindo para a meditação desse Evangelho de hoje, trazendo para nós, nesse dia de hoje. E nós? Como foi o nosso chamado? Em qual mesa estávamos sentados quando Jesus passou e chamou o nosso nome, dizendo: "José, vem e segue-me. João, vem e segue-me. Maria, vem e segue-me. Mateus, vem e segue-me. Levi, vem e segue-me." Quais eram os pecados que nós cometíamos? Quem era o nosso Senhor naquela época? E de fato viemos caminhando ao longo da nossa história nesse processo de conversão e santificação? De fato deixamos Jesus ser o nosso médico e o nosso Salvador? Será que nós deixamos de fato então Jesus ser misericordioso conosco? Também poderemos fazer outras perguntas. Será que nós estamos sendo misericordiosos com os nossos irmãos, assim como Jesus foi e é misericordioso conosco? Ao invés de ficarmos julgando e condenando as pessoas, dizendo que elas não têm mais jeito, etc., como os fariseus, nós estamos
tendo misericórdia para com os nossos irmãos, rezando e dando a eles a oportunidade de conversão e dizendo que de fato Jesus veio para eles, para nós que somos pecadores, que estamos doentes com a maior de todas as doenças, que é o pecado, que não é a lepra, que não são os problemas de coração, de câncer, que não é o Covid-19, mas a maior de todas as doenças é o pecado, porque o pecado nos leva para a vida sem Deus, a condenação eterna. Portanto, será que nós nos consideramos pecadores e então por causa disso precisamos de Jesus, ou nos consideramos santos e justos e por isso não precisamos de Jesus? Irmãos, se nós nos declaramos que não precisamos de Jesus, então Jesus morreu em vão por nós, porque de fato todos nós somos pecadores. Temos o pecado original e a concupiscência que nos segue, a tendência ao pecado. Por isso, nessa terceira etapa da Lectio Divina, vamos louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele olhou para nós, olhou para mim, olhou para você com um olhar de misericórdia e nos chamou em meio a tantos, nos chamou para segui-lo, nos chamou para servi-lo, nos chamou para amá-lo. E Ele teve e tem misericórdia de nós, e todos os dias Ele nos abraça com sua misericórdia, nos ama e purifica-nos dos nossos pecados com o teu sangue derramado na cruz. Rezemos ao Senhor, pedindo a graça do Senhor para permanecermos firmes, para sermos fiéis a esse processo de conversão e santificação, e para crescer cada vez mais e mais a gratidão e o amor a Deus por não ter nos rejeitado, por não ter nos esquecido, mas por ter olhado para nós com um olhar de misericórdia e nos ter chamado e nos ter amado quando ainda éramos pecadores. Senhor, nós te pedimos a graça do teu Espírito Santo para sermos fiéis a vós até o fim. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.